Você já se sentiu como se uma voz suave tocasse sua alma, guiando seus passos e acalmando seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis? E se eu te dissesse que essa voz pode ser o Espírito Santo tentando se comunicar com você? Um poder divino que opera de forma discreta, mas transformadora, revelando sinais que muitos de nós ignoramos no dia a dia. Será que você está atento a esses sinais? Ou eles têm passado despercebidos? Neste vídeo, você descobrirá os 5 sinais mais claros de que o Espírito Santo está falando com você e como essa comunicação divina pode trazer paz, clara e propósito à sua vida. Vamos explorar juntos os mistérios da ação do Espírito Santo e como ele pode estar presente nos detalhes mais simples do seu cotidiano. Afinal, considerar esses sinais pode ser a chave para viver uma conexão mais profunda com Deus e com seu chamado. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar na palavra de Deus e refletir sobre histórias ancestrais que nos ensinam a identificar e compreender esses sinais. Vamos responder às perguntas: como sei que é o Espírito Santo? Será que ele fala comigo ou eu apenas imagino? Prepare-se para uma jornada espiritual que pode transformar completamente a sua forma de enxergar a vida. Mas antes de começarmos, quero te convidar a um ato de fé. Comente Paz em Cristo aqui abaixo. Sua declaração de fé pode ser o primeiro passo para fortalecer essa conexão com o Espírito Santo. Não esqueça de curtir este vídeo para essa mensagem de ajuda a alcançar mais corações e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos espirituais que edificam e transformam vidas. E como promessa, vou compartilhar com você uma lição especial no final deste vídeo que pode desbloquear conquistas incríveis em sua vida. Então, acompanhe cada momento e prepare-se para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Agora, vamos começar este estudo com o coração aberto, esperando que o Espírito Santo revele algo extraordinário. Primeiro sinal: uma paz que excede todo entendimento. O primeiro sinal claro de que o Espírito Santo está falando com você é uma manifestação de uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às situações mais turbulentas. Em Filipenses 4:7, a palavra de Deus nos assegura: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Mas o que significa essa paz? Não é apenas uma ausência de problemas, mas uma serenidade que transcende a lógica humana. Imagine estar enfrentando uma decisão difícil ou um momento de incerteza, e de repente seu coração se acalma, como se uma voz interna dissesse: está tudo sob controle, confie em mim. Essa sensação é um dos maiores indicadores de que o Espírito Santo está se comunicando com você, confortando seu espírito e reafirmando que Deus está ao seu lado. Pense na tempestade e história de Jesus, acalmando a mar da Galileia, descrita em Marcos 4:39. Os discípulos estavam apavorados, mas com apenas uma palavra, Jesus trouxe uma calma sobrenatural ao caos. Assim também o Espírito Santo envelheceu em nossas vidas, trazendo uma paz inexplicável às nossas tempestades internas. Esse sinal pode se manifestar de várias formas, durante um momento de oração, ao ouvir uma pregação, ou até mesmo em um instante de reflexão silenciosa. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus em João 14:26, e uma de suas missões é trazer conforto e tranquilidade aos nossos corações. Agora reflita: você já sentiu essa paz em momentos difíceis? Já experimentou um colapso que não consegue explicar? Talvez o Espírito Santo já tenha falado com você e você nem verá. Ao concluir este tópico, lembre-se: quando a paz de Deus invade seu coração, é um sinal claro de que você não está sozinho. O Espírito
Santo está trabalhando em sua vida, mostrando que há um propósito maior em cada situação que você enfrenta. Prepare-se, porque o próximo sinal que abordaremos será tão poderoso quanto este, e ele pode estar diretamente relacionado a algo que você está vivenciando agora. Segundo sinal: convicção e direcionamento. O segundo sinal evidente de que o Espírito Santo está falando com você é a verdade e o direcionamento que ele coloca em seu coração. Em João 16:13, Jesus nos garante: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa orientação divina pode surgir como uma certeza interior sobre uma decisão que você precisa tomar ou uma mudança necessária em sua vida. O Espírito Santo não deixa dúvidas quando fala. Ele traz claro e um senso de propósito que nos faz agir com confiança. É como se uma luz estivesse acesa no meio da escuridão, iluminando o caminho certo a seguir. Vejamos um exemplo bíblico: a história de Filipe e o etíope eunuco, relatada em Atos 8, 26, 29. O Espírito Santo instruiu Filipe a se aproximar do carro do eunuco e explicar a palavra de Deus. Filipe não questionou, apenas obedeceu. Moveu-se pela verdade de que aquela era a direção certa. Como resultado, o eunuco foi batizado e sua vida foi transformada. Essa verdade pode se manifestar em momentos inesperados. Talvez você esteja em dúvida sobre um trabalho, um relacionamento ou até mesmo um chamado espiritual. De repente, um versículo, uma mensagem ou um pensamento constante surge, indique o que deve ser feito. Isso não é mera coincidência. É o Espírito Santo guiando você. No entanto, é importante lembrar que a direção do Espírito nem sempre estará alinhada com nossos desejos imediatos. Às vezes, ele nos leva por caminhos que desativam a renúncia e a fé, mas sempre para o nosso bem maior. Como Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reflita: há alguma decisão em sua vida que você sente ser guiado por uma certeza inexplicável? Alguém ligou para você que tem sentido de forma persistente? O Espírito Santo pode estar falando com você, orientando seus passos para o propósito de Deus. No próximo bloco, vamos explorar um sinal ainda mais profundo, que revela como o Espírito Santo trabalha em nosso interior. Fique atento, pois ele pode ser a confirmação que você busca. Terceiro sinal: convicção do pecado e chamado ao arrependimento. O terceiro sinal claro de que o Espírito Santo está falando com você é a verdade do pecado e o chamado ao arrependimento. Em João 16, 8, Jesus afirma: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este sinal é profundamente transformador, pois o Espírito Santo atua diretamente no coração, mostrando-nos onde estamos errando e nos chamando a voltar ao caminho de Deus. Não é uma acusação condenatória, mas uma correção amorosa que nos leva à verdadeira liberdade espiritual. Um exemplo bíblico poderoso dessa ação ocorre em Atos 2:37, durante o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Após ouvir as palavras de Pedro, os ouvintes ficaram compungidos em seus corações e perguntaram: que aventuras, irmãos! Esse sentimento de peso, seguido pelo desejo de mudança, é um dos maiores acusados de que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Essa verdade pode se manifestar em momentos de oração, leitura da Bíblia ou até mesmo através de situações do dia a dia que despertam a consciência sobre nossas atitudes. Talvez você sinta um incômodo ao agir de determinada forma ou uma inquietação ao ignorar algo que Deus já lhe mostrou. Isso é o Espírito Santo falando diretamente ao seu espírito, chamando-o a alinhar sua vida com a vontade de Deus.
O chamado ao arrependimento é, na verdade, uma oportunidade divina. É como ouvir Deus dizendo: eu tenho algo melhor para você. Confesse, arrependa-se e deixe-me transformar sua vida. Em 1 João 9, somos lembrados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reflita: existe algo em sua vida que tem peso em seu coração? Em alguma área onde você sente que precisa de mudança ou perdão? Não ignore essa sensação. Pode ser o Espírito Santo guiando você para uma vida de maior intimidade com Deus. No próximo bloco, abordaremos um sinal que toca diretamente na comunhão com Deus e na forma como Ele nos fortalece espiritualmente. Continue acompanhando, pois o Espírito Santo ainda tem muito a revelar a você. Quarto sinal: desejo profundo de buscar a presença de Deus. O quarto sinal de que o Espírito Santo está falando com você é um desejo profundo e inexplicável de buscar a presença de Deus. Esse anseio não surge de uma obrigação religiosa, mas de uma fome espiritual, como se sua alma estivesse sendo atraída por algo maior. É o Espírito Santo despertando em você a vontade de conhecer mais a Deus e experimentar sua presença de forma real. No Salmo 42, 1, 2, lemos: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei presente à cara de Deus? Esse desejo ardente é um dos sinais mais belos de que o Espírito Santo está agitado em sua vida, gerando uma conexão mais profunda entre você e o Pai. Esse sinal pode se manifestar em momentos inesperados, talvez durante uma pregação que toca profundamente seu coração, ao ouvir um louvor que o leva às lágrimas, ou até mesmo no silêncio de um dia comum, quando você sente uma necessidade incontrolável de orar, ler a Bíblia ou adorar. É o Espírito Santo convidando você a entrar na intimidade com Deus. Podemos ver esse desejo claramente na vida de Maria, irmã de Marta, em Lucas 10, 39. Enquanto Marta estava ocupada com as tarefas, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Esse ato reflete o chamado do Espírito Santo para deixar de lado as distrações e priorizar a comunhão com Deus. O Espírito Santo é o responsável por despertar em nós esse amor genuíno pela presença de Deus. Em Romanos 8, 15 e 16, Paulo escreve: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse clamor é fruto da ação do Espírito em nós, que nos mova a buscar e adorar o Pai de todo o coração. Reflita: você tem sentido esse desejo ardente de buscar a Deus? Talvez o Espírito Santo esteja falando com você, chamando-o para um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Não ignore esse chamado. Ele pode transformar sua vida de forma extraordinária. No próximo bloco, vamos abordar o quinto e último sinal, que revela como o Espírito Santo capacita e prepara você para viver o propósito de Deus. Este é o ponto culminante do estudo, então permaneça conosco. Quinto sinal: capacitação e frutos do Espírito. O quinto e último sinal de que o Espírito Santo está falando com você é a capacitação para cumprir o propósito de Deus e a manifestação dos frutos do Espírito em sua vida. O Espírito Santo não apenas comunica a vontade de Deus, mas também nos capacita para vivê-la plenamente, moldando nosso caráter e nossas ações. Em Atos 1:8, Jesus declara: mas recebendo eis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder não se limita a sinais e milagres visíveis,
mas inclui a força espiritual necessária para superar desafios, resistir às tentativas e viver uma vida que glorifique a Deus. Essa capacitação é acompanhada pela evidência dos frutos do Espírito em vidas nossas, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, estabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos transforma de dentro para fora, fazendo com que esses frutos sejam visíveis em nossas palavras, ações e atitudes. Um exemplo bíblico claro dessa capacitação está na vida de Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, Pedro era impulsivo e medroso, chegando a negar Jesus 3 vezes. Porém, depois de estar cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro pregou com ousadia e milhares se converteram ao Evangelho. Essa transformação foi o resultado direto da capacitação divina. Talvez você tenha percebido que, em situações difíceis, demonstrou uma paciência ou mansidão que não sabia ter. Ou em momentos de fraqueza, encontrei forças para seguir adiante e testemunhar a paciência de Deus. Isso é o Espírito Santo capacitando você para viver uma vida que reflita o amor de Cristo. Reflita. Você percebeu mudanças no seu comportamento ou em sua forma de lidar com os desafios? Tem sentido que Deus está usando você para impactar outras pessoas? Esses são sinais claros de que o Espírito Santo está operando em sua vida, moldando você para cumprir um propósito maior. Nos próximos blocos, vamos aprofundar cada um desses sinais, conectando-os a exemplos práticos e bíblicos que fortalecerão ainda mais sua fé e entendimento. Fique conosco, pois o Espírito Santo tem muito mais para revelar. A conexão entre os sinais e a sua vida. Agora que exploramos os 5 sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você, é importante entender como esses sinais se conectam diretamente à sua vida cotidiana. O Espírito Santo não age apenas em situações extraordinárias. Ele se manifesta nos momentos mais simples, mostrando que Deus está presente em todas as áreas de nossa existência. Pense no exemplo da paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes você resolveu situações desafiadoras e, de maneira inexplicável, sentiu um rompimento interior que trouxe clareza e confiança? Talvez você tenha percebido que essa paz veio justamente em um momento de oração ou após buscar a Deus em sua palavra. Isso mostra que o Espírito Santo atua como consolador, renovando nossas forças mesmo quando tudo parece perdido. Agora reflita sobre a verdade e o direcionamento. Muitas decisões que tomamos na vida podem ser influenciadas pelo Espírito Santo. Talvez você tenha sentido uma desvantagem ao escolher algo que parecia bom, mas que no fundo não estava alinhado com os planos de Deus para você. Essa voz interior pode ser o Espírito Santo protegendo você de consequências que não consegue enxergar. Os sinais de sinceridade do pecado e chamado ao arrependimento também são essenciais. Eles nos mostram que Deus se importa tanto conosco que não nos deixa permanecer em caminhos que nos afastam dele. A ação do Espírito Santo nos faz perceber onde precisamos mudar e nos dá força para caminhar na direção certa. Além disso, o desejo profundo de buscar a presença de Deus transforma nossas prioridades. O Espírito Santo coloca em nossos corações uma vontade que supera o cansaço, as distrações e as desculpas. Ele nos atrai para momentos de oração, leitura da Bíblia e Espírito, nos conectando a uma fonte inesgotável de vida e propósito. Por fim, a capacitação e os frutos do Espírito revelam como Deus molda nosso caráter e nos preparamos para impactar o mundo ao nosso redor.
A alegria que surge em meio à adversidade, o domínio próprio em momentos de tentação e o amor incondicional por aqueles ao nosso redor são provas de que o Espírito Santo está ativo em nossas vidas. Agora pense como esses sinais já apareceram na sua vida. Quais áreas você pode abrir ainda mais para a atuação no Espírito Santo? Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar, capacitar e transformar. No próximo bloco, examinaremos como você pode cultivar essa sensibilidade espiritual para reflexão e responder à voz do Espírito Santo com mais clareza. Prepare-se para divulgar ainda mais a sua caminhada com Deus. Cultivando a sensibilidade ao Espírito Santo, reconhecer os sinais do Espírito Santo é apenas o começo. Para experimentar uma relação mais profunda com Ele, é necessário cultivar a sensibilidade espiritual. Isso significa criar um ambiente em sua vida que favoreça a percepção e a resposta à sua voz. Mas como fazer isso de forma prática? Primeiramente, a oração é o alicerce de qualquer relacionamento com Deus. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dedique tempo diário para orar, não apenas para pedir, mas para ouvir. O silêncio na oração é tão importante quanto as palavras. É nesse momento que o Espírito Santo fala ao nosso coração. A leitura e meditação na Palavra de Deus também são fundamentais. Em 2 Timóteo 3:16-17, aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos instrui. Ao ler as Escrituras com um coração aberto, permita que o Espírito revele verdades que você nunca viu antes. Além disso, a comunidade com outros cristãos fortalece nossa sensibilidade espiritual. Em Mateus 18:20, Jesus disse: "Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Compartilhar experiências, ouvir testemunhos e orar junto com irmãos na fé nos ajuda a discernir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Outro aspecto essencial é o jejum. Este nos ajuda a desligar as distrações do mundo e focar em Deus. Quando jejuamos, damos ao Espírito Santo espaço para agir em nossas vidas de forma mais intensa, alinhando nossos desejos à vontade de Deus. Por fim, é crucial desenvolver uma aprovação imediata. Quando sentimos o Espírito Santo nos direcionando, devemos agir sem hesitação. Em Atos 13:2-3, vemos a igreja de Antioquia obedecendo prontamente ao Espírito, separando Barnabé e Saulo para a obra missionária. Essa aprovação levou à propagação do Evangelho pelo mundo. Reflita, como você pode cultivar esses hábitos em sua vida? Talvez seja a hora de reorganizar sua rotina, priorizando momentos de intimidação com Deus. O Espírito Santo deseja falar com você diariamente, mas é preciso criar espaço para ouvi-lo. No próximo bloco, exploraremos como responder à voz do Espírito Santo e como isso pode levar a transformações extraordinárias em sua vida. Este é o passo que tornará sua caminhada com Deus ainda mais profunda. Respondendo à voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito Santo é apenas uma parte do processo. A verdadeira transformação acontece quando respondemos ao que Ele nos fala. Essa resposta exige fé, coragem e submissão à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Em Isaías 6:8, encontramos um exemplo poderoso de resposta ao chamado divino. Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Sem hesitar, ele responde: "Eis-me aqui, envia-me." Essa prontidão reflete um coração completamente entregue ao propósito de Deus.
Responder à voz do Espírito Santo pode assumir muitas formas. Às vezes, ele nos chama para mudar de direção, abandona algo que nos afasta de Deus ou inicia um novo capítulo em nossa vida. Pode ser tão simples quanto um ato de segurar a um estranho ou tão desafiador quanto perdoar alguém que nos feriu. O Espírito Santo nos capacita a responder com confiança, sabendo que Deus está no controle. No entanto, é comum sentir medo ou dúvida ao ouvir o chamado do Espírito. Em Êxodo 3:11, Moisés questionou sua capacidade quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Mas Deus respondeu: "Eu serei contigo." Da mesma forma, o Espírito Santo nos garante que não estamos sozinhos. Ele nos dá a força necessária para cumprir a missão que nos foi confiada. Um dos passos mais importantes para responder à voz do Espírito Santo é agir com fé. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo quando a direção não faz sentido aos olhos humanos. Confie no Espírito Santo e nos siga a experimentar o sobrenatural em nossas vidas. Reflita: há algo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, mas você tem hesitado em responder? Talvez seja o momento de dizer sim a Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Lembre-se, Ele sempre fornecerá os recursos e a força necessária para você obedecer. Responder à voz do Espírito Santo abre portas para vitórias que nem imaginamos. É assim que nos alinhamos ao plano de Deus e nos tornamos instrumentos de transformação em suas mãos. No próximo bloco, faremos o encerramento, consolidando tudo o que foi pensado e orientando você para aplicar esses ensinamentos em sua vida de forma prática e impactante. Parabéns por chegar até aqui e dedique seu tempo para entender os 5 sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você. Poucas pessoas têm a determinação de buscar o crescimento espiritual de forma tão sincera, e isso já demonstra que o Espírito Santo está satisfeito em sua vida. Agora é o momento de aplicar o que você aprendeu. Reflita sobre cada um desses sinais. A paz que excede o entendimento, a sinceridade e o direcionamento, o chamado ao arrependimento, o desejo profundo pela presença de Deus e a capacitação acompanhada dos frutos do Espírito. Esses sinais não são apenas informações, são convites para uma vida transformada e homologada ao propósito divino. Se você concorda que o Espírito Santo tem falado com você, deixe aqui nossos comentários a frase: "Eu confio em Deus para transformar minha vida." Essa declaração não é apenas um compromisso com Deus, mas também um testemunho para outras pessoas que precisam sentir essa mesma presença divina em suas vidas. Lembre-se da importância de compartilhar este vídeo. Assim como você foi tocado, outras pessoas também podem ser alcançadas pela mensagem do Espírito Santo. Compartilhar é mais do que um gesto, é um ato de amor e evangelismo. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Assim, você continuará recebendo conteúdos que edificarão sua fé e fortalecerão sua caminhada espiritual. Ser inscrito é como estar em uma comunidade de fé, onde crescemos juntos no conhecimento e na graça de Deus. Por fim, quero te convidar a um momento de silêncio e reflexão. Permaneça alguns instantes ouvindo a música que será reproduzida no final deste vídeo e faça uma oração de agradecimento ao Senhor. Peça que Ele continue guiando sua vida e abrindo seus olhos para os sinais do Espírito Santo. Deixe o vídeo rodar até o fim, permitindo que sua conexão espiritual se fortaleça. Que Deus te abençoe grandemente e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, trazendo paz, direção e transformação. Obrigado por assistir e fazer parte desta jornada espiritual.